Excelente notícia no São Paulo sobre retorno de Lucas Moura. Finalmente, vamos falar muito sobre isso, vamos comentar aí também sobre a grande vitória do São Paulo para cima do Internacional ontem e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Grande vitória do São Paulo ontem para cima do Internacional e ganhar jogo. Fora de casa tem um gostinho especial, né, cara? Ainda mais pro São Paulo, que nos últimos anos fez campanhas ruins, tirando o ano passado, né, cara? Teve campanhas muito ruins no Brasileiro e fora de casa, então, nem se fala, né? Então, sempre tem um gostinho especial vencer um jogo fora de casa e, cara, é muito difícil, velho, muito difícil ganhar jogo fora de casa contra qualquer time que você pode ser o time da parte de cima da tabela ou um time da parte de baixo. Qualquer time, cara, para vencer fora de casa é difícil, entendeu? O Flamengo ontem empatou com o Ceará lá no Castelão, né? O Palmeiras não conseguiu vencer o Vitória lá no Barradão, entendeu? Pô, no sábado, o Bahia, Grupo City, né, tá na parte de cima da tabela do Brasileiro, não conseguiu ganhar do Sport, que tá virtualmente rebaixado, então é muito difícil a gente ganhar jogo fora de casa, tá? Muito difícil ganhar jogos fora de casa. E foi uma grande vitória do São Paulo ontem, entendeu? Pegar até aqui a escalação que eu acabei não pegando, né? Porque não teve tanta coisa assim no jogo pra gente comentar, né? Foi um jogo que dá pra gente fazer um resumo aqui, porque não teve tanta coisa assim como teve em outros jogos aí do São Paulo, né? Assim, o jogo todo, né? De pegar os 90 minutos, foi um jogo aí bastante equilibrado. Bastante equilibrado. Eu fiquei surpreso, né? Que é o jogo desde o início muito pegado, com muita falta, né, cara? Ficou um jogo bem truncado aí, principalmente na primeira etapa, né, cara? A primeira etapa aí foi um jogo muito picotado, com muita falta, muita marcação, né? Muito duelo individual, aí pouquíssimo espaço para criar. E foi um jogo bem pobre ofensivamente, né, cara? Se você vai pegar aí né, o aspecto de criação de jogadas, foi um jogo muito pobre nesse aspecto. O jogo de ontem, tanto por parte do São Paulo, quanto por parte do time do Internacional. Foi um jogo, meu, com muita falta, né? Achei que os jogadores estavam meio pilhados até demais. Aí, né? Os dois times reclamando bastante. Tipo assim, um jogo chato de assistir, principalmente na primeira etapa. E foi um jogo que o São Paulo teve uns momentos ali que tava com mais volume, com mais posse de bola. Aí teve um momento que o Inter tava com mais posse, com mais volume. Foi um jogo equilibrado, mas muito picotado e com pouquíssima criação de jogadas aí. No segundo tempo, eu achei que foi no mesmo sentido. O Inter teve um pouco de volume, depois o São Paulo tinha também mais um pouco de volume, só que no segundo tempo, achei que o São Paulo conseguiu ficar um pouco mais com a bola no ataque, entendeu? Do que na primeira etapa, tá? E achei também que o Júnior não teve tanta falta, né, cara, no segundo, quanto teve no primeiro tempo. Até porque, né, o São Paulo foi pro intervalo vencendo por 1-0, então o Inter já tinha que voltar pro intervalo, não, pensando em jogar, né, pensando em jogar. Aí então o Inter veio para cima do São Paulo em questão de volume, né? Porque não criou muita chance, né? Foi um jogo muito pobre, ofensivamente, como eu falei, e o Inter não conseguiu criar tanta chance, não teve nenhum tipo de blitz, de pressão para cima do São Paulo, mas o jogo correu, né? A gente teve mais bola rolando na segunda etapa do que teve na primeira. Né? Um jogo muito picotado, com muita falta aí na primeira etapa. Acho que se deve muito também, foi até falado na transmissão ontem. O Roger Machado, técnico do Inter, espelhou os três zagueiros do São Paulo, né? Então teve muita marcação individual, os dois times estavam marcando bem, então dificultou muito a criação de jogadas aí, tá bom? E foi um jogo equilibrado, pra você ver como é que foi um jogo tão equilibrado, e isso diz o quê? Quando é um jogo equilibrado, com pouquíssimas chances de gol, é um tipo de jogo que vai vencer quem errar menos. E o time do Inter errou mais que o São Paulo, a gente foi eficiente e conseguimos vencer, né? Foi um jogo tão pobre ofensivamente que todos os gols surgiram de bola parada. Gol do São Paulo do Arboleda, cobrança de escanteio. 2-0 São Paulo, né? O gol foi de bola rolando, mas começa no escanteio, né? Cobrança de escanteio, Luciano desvia, sobra pro Ferrarese que ajeita pro Bobadilha fazer um golaço, né? Baita do gol do Bobadilha, então foi o gol não foi de bola parada, mas começou na bola parada, na cobrança de escanteio. E o gol do Inter no pênalti mandracaço, né, que foi também de bola parada de pênalti, o gol do Bruno Tabata. Achei que não foi nada, tá? Tem gente que pode achar que foi pênalti. Ah, Gabriel, achei que foi pênalti. Beleza, irmão, canal aqui democrático, você pode dar sua opinião. Pra mim não foi nada. Não sei qual pênalti foi pior, se foi o que marcaram ontem pro Inter ou se foi o pênalti que marcaram pro Palmeiras no empate contra o Vitória, né? Como sempre, irmão,
brasileiro, Copa do Brasil, sem polêmica, não é futebol brasileiro, né? Então, sempre tem essas polêmicas aí. Pra mim, não foi absolutamente nada. Aí entra aquele negócio, né? 2-0 já, né, cara? O Inter, em nenhum momento do jogo, né? Botou uma blitz no São Paulo, né? Pô, o Inter quase empatou quando tava 1. Teve um lance só, né? Um lance só que foi um passe, se não me engano, foi do Carboneiro, que entrou no segundo tempo. Ele deu um passe nas costas, né? Da defesa do São Paulo, se não me engano, foi o Benítez, né? Que ele sai na cara do Rafael. O Rafael sai muito bem e faz defesa. Acho que essa foi a única chance que o Inter teve de empatar o jogo. Né? Esse foi no começo da segunda etapa, quando ainda estava 1-0 pro time do São Paulo. Fora isso, cara, o São Paulo não sofreu em nenhum momento. Do mesmo jeito que a gente não criou tantas oportunidades, a gente também não sofreu. Né? Acho que foi proporcional aí. Essa aí foi a 5ª vitória do São Paulo consecutiva. Se você for pegar essa vitória do São Paulo ontem contra o Inter, foi completamente diferente das outras 4 vitórias, né? Que foi contra Corinthians, Juventude, Fluminense e Atlético Paranaense. Essas 4 vitórias, o São Paulo ganhou dominando completamente o adversário, né? O Corinthians foi dominado, era para ter feito mais. O Juventude foi 1-0 só, mas o São Paulo também dominando completamente. O Juventude não deu nenhum chute no gol do São Paulo. O São Paulo teve chance para fazer gol antes, não fez. Então foi um jogo também completamente dominado pelo São Paulo. Contra o Fluminense nem se fala, né, cara? Foi 3-1, teve 2 gols anulados, pênalti perdido poderia ter sido mais do que 3. E contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa, né? Foi um jogo também que o São Paulo dominou completamente. Ontem já foi um jogo mais equilibrado, mais competitivo, né? É óbvio que o São Paulo não vai conseguir, né, para jogar naquela intensidade que a gente viu no começo do jogo contra o Atlético, que a gente viu contra o Fluminense. O São Paulo não vai jogar daquele jeito todos os jogos, ainda mais fora de casa, né, com o adversário também, né, que é mandante, também vai propor o jogo. Então, o São Paulo não vai jogar naquela intensidade, naquele ritmo, naquela rotação todos os jogos, até porque, cara, o São Paulo joga ali com a base, né? Um jogo poupa um, outro jogo poupa outro jogador, porque não tem como botar um time totalmente diferente, né, cara? Pô, vamos poupar os 11 e botar outros 11. Nem tem, né? Nem tem, então é óbvio que a cada 3 dias, 2 dias, irmão, 3 competições, o time não vai conseguir jogar naquela rotação, naquele ritmo que a gente viu contra o Corinthians, contra o Fluminense e um pouco também contra o time do Atlético, né, na quinta-feira. Então, é óbvio que o outro não foi nem questão de desempenho e nem questão de intensidade de ritmo, igual a gente tava acompanhando nos jogos anteriores, que eu acho que faz parte. O próprio Crespo falou isso aí na coletiva, vamos repercutir aí daqui a pouco, mas foi um jogo equilibrado e o São Paulo foi melhor porque ele errou menos e ele foi eficiente, né? Então, São Paulo mereceu vencer a partida aí. A gente vai pegar o jogo todo, né? Foi um jogo equilibrado, como eu falei, mas o São Paulo foi melhor. Por quê? Porque ele errou menos e ele foi eficiente. Então, ele foi melhor do que o adversário e mereceu vencer, né, cara? A gente teve até a chance de fazer mais alguns gols no final. Teve aquela bola que o Lucas Ferreira recebeu na linha de fundo do lado esquerdo, pô. Eu não entendi porque ele não deu passe pro Tapia, que tava passando, né, cara, sozinho do lado dele, não deu passe, né? Preferiu esperar o zagueiro chegar e chutou. E a bola foi para escanteio. Não entendi ele não ter dado passe pro Tapia, né, cara? Poderia ter feito ali mais um gol, mas isso aí, grande vitória do São Paulo. Jogar contra o Inter lá é muito, muito difícil, né, cara? Ganhar jogo fora de casa em si já é difícil e conseguimos vencer ontem. Era um confronto direto, né, cara? Porque o Inter ali, por exemplo, o Inter, se ele vencesse o São Paulo ontem, ele já passava o São Paulo, por exemplo, né? E o Inter tem um jogo a menos. Olha que loucura se a gente perde. Se a gente perde, né, a gente ia estacionar nos 22 pontos e o Inter iria para 24. O Inter ia ter 2 pontos a mais que o São Paulo, sendo que deu um jogo a menos. Então, olha o prejuízo que o São Paulo perde para o Inter ontem. Então, era importante, pelo menos, empatar. Acontecer o melhor possível, que é o São Paulo voltar com os 3 pontos. Aí, então, é isso. Jogo equilibrado. O São Paulo foi eficiente e merecemos vencer a partida. Grande vitória, a 5ª aí do time do São Paulo. Deixa eu pegar aqui a escalação, né, pra gente falar sobre o jogo, sobre o jogador do São Paulo, que é o seguinte, vamos lá. Rafael, bem demais, teve uma bola no primeiro tempo, né, no chute acho que foi do Benítez, foi um chute cruzado, que o Rafael fez uma boa defesa, tava 0-0 nesse momento que ele fez essa defesa no primeiro tempo, e teve também a defesa que eu falei, né, que, se não me engano, também foi o Benítez, que sai na cara do gol, num passe do Carboneiro, irmão, o Carboneiro dá um passe lindo, eu acho que foi dele, e, né, a zaga do São Paulo dorme ali, o Benítez sai na cara do gol, o Rafael sai muito bem, irmão, fecha o gol ali e faz a defesa. Foi uma baita de uma defesa, né, que ele saiu muito bem aí nesse lance. E se o Inter faz o gol, seria 1-1, né, porque naquele momento tava 1-0 pro São Paulo, né, então se o Inter faz, não, era o gol de empate, ia mudar o jogo completamente. Então o Rafael, muito, muito bem, o que foi no gol, ele defendeu aí. O nosso trio de zaga foi bem, Ferrarese fez um ótimo jogo, a Arboleda também jogou
muito bem e o Sabino fez também um bom jogo, né? Achei que o Arboleda e o Ferez foram melhores, mas o Sabino também fez uma boa partida. Aí, Cédric Soares, cara, aquele negócio, rapaziada, ofensivamente ele agrega muito pouco, mas defensivamente, cara, ninguém arruma nada pelo lado dele. Defensivamente, ele é um bom lateral. Enzo Dias foi ok, né? Acho que teve bons momentos, maus momentos, foi ok. Aí, Marcos Antônio fez um bom jogo, Bobadilha também fez um bom jogo. Bobadilha foi melhorando, né, ao decorrer do jogo, porque ele não começou bem, né, começou com alguns erros ali até, mas foi melhorando e fez um bom jogo também. O Alisson, cara, o Alisson não tá jogando naquele nível que a gente conhece dele, até porque ele tá jogando agora como meia, né, jogando mais à frente aí. Não é a posição dele, você vê que ele claramente tá desconfortável, não é de hoje, desde quando ele começou a jogar nessa posição, ele não consegue, cara, jogar nessa posição, né, você vê que além dele não jogar bem em questão de desempenho, você vê que ele tá desconfortável, né. Só que eu achei que os outros jogos que ele fez foi até pior do que ontem. Entendeu? Então acho que ontem foi menos pior porque não é a posição do cara. Entendeu? Não é a posição do cara. Aí, André Silva fez um jogo ok. Achei que ele jogou bem mal contra o Atlético Paranaense na quinta-feira, mas ontem eu achei que foi ok. Tá? Eu achei que comprometeu. E o Luciano também fez um jogo ok. Né? Eu achei que o Luciano jogou mal, mas também não foi um destaque como foi outro jogo. Fez um jogo ok, razoável. Aí, sabe quem que entrou bem que eu gostei, rapaz? O Gonzalo Tapia, tá? Ah, Gabriel, o cara não fez gol, não é só fazer gol, o cara jogou bem, né? Ele entrou, cara, ali mordendo, marcando pressão à saída de bola do Internacional. O Tapia, irmão, incomodou muito mais a defesa do Inter do que o André Silva, entendeu? Então eu gostei da forma que ele entrou, da forma que ele pressionou a saída de bola, do jeito que ele incomodou a defesa do Inter. Então achei que o Tapia entrou bem, tá? Pablo Maia acabou fazendo um pênalti que eu achei que não foi, mas deu um carrinho ali, irmão, que, pô, ele trisca no cara, aí o árbitro vai lá e marca pênalti, né? Então achei que foi ok aí o Pablo Maia. O Luan e o Lucas Ferreira entrando no finalzinho, não dá pra avaliar. O Lucas Ferreira poderia ter dado assistência pro Tapia, né? Mas acabou que ele preferiu finalizar e não deu o passe. Aí, né? Então é isso, rapaz. Um jogo aí bem competitivo, um bom jogo do São Paulo, né? Um bom jogo aí. Não foi tão bom quanto os outros, mas pegar tudo aí foi um bom jogo. O time não sofreu defensivamente, não criou tanta verdade, mas foi eficiente, não sofreu e foi uma grande vitória. Então dá para colocar assim como um bom jogo aí do São Paulo, né? O São Paulo não vai jogar, o São Paulo não vai amassar todo o time igual amassou o Fluminense, igual amassou o Corinthians, né, cara? Ainda mais jogando aí fora de casa, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Inter, o Crespo comemorou o bom momento do São Paulo e a boa fase de seu meio-campistas, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas: neste momento, todos estão falando dos volantes, do Marcos Antônio, do Alisson, do Bobadilha, mas todos estão jogando. Enfim, é o momento que eles se divertem, estão jogando bem, se divertem com a bola, se ajudam entre eles. Temos que aproveitar porque não é normal ter uma sequência assim no Brasileirão. Não é fácil. Temos que desfrutar disso, fecha aspas, muita verdade, né? A quinta vitória seguida do São Paulo e 4 no Brasileiro, né? Porque uma das vitórias é contra o Atlético Paranaense, que foi na quinta. Então, 4 vitórias seguidas no Brasileiro não é normal, cara. Aquele negócio que eu falo pra vocês, irmão. Teu time ganha 3, 4 jogos seguidos, sobe lá pra cima. Perde 3, 4, tá lá embaixo. O Brasileirão é assim, né? São Paulo tava 1 ponto, né, pô? Antes de engatar essa sequência, tava 1 ponto da zona. Agora o São Paulo já tá ali em 8º, né? Já tá ali perto dos times que brigam pela Libertadores. Tem muitos jogamentos e tudo mais, mas já deu para dar um respiro muito bom aí no Campeonato Brasileiro. Por mais que ainda tem vários e vários times com jogos aí a menos. E é verdade o que o Crespo falou, cara. Tem que desfrutar porque não é fácil ganhar 4 jogos seguidos no Brasileiro. Entendeu? É muito competitivo o campeonato, né? Arbitragem ruim, campo ruim, entendeu? Ainda mais os times que tem 3 competições, né, cara? Muito desfalque. Aí tu emenda tudo isso aí com um monte de desfalque que tem, cara. Então, tipo assim, o que o São Paulo tá fazendo não é algo normal, comum. Né? O São Paulo realmente tá bem, tá conseguindo fazer boas partidas e vencer. O Crespo também analisou a atuação diante do Internacional. Crespo explicou por que seu time não conseguiu atuar da mesma maneira que havia demonstrado nas partidas anteriores, mas comemorou a postura dos jogadores em campo, que eu falei de não ter aquela intensidade que teve nos outros jogos. Aí, ele falou o seguinte, abre aspas: é sobre defender a identidade. O São Paulo sabe que tem que batalhar, e jogar no campo assim contra um adversário complicado não é fácil. Mas em todo campo temos que jogar.
mais à frente tinha um time complicado, que não dá ritmo de jogo porque é um time muito agressivo, fecha aspas, para o Crespo, né, cara? É verdade, mano. Tem que analisar também o contexto, né? O gramado estava um pouco pesado porque choveu. O Inter é um time também agressivo que marca pressão também, espelhou também o esquema do São Paulo, coisa que dificultou ele também, né, cara? Bastante o São Paulo sair jogando, né, cara? O Inter marcou muito bem o São Paulo e o São Paulo marcou também bem aí o Inter. Óbvio que no segundo gol, né, cara, do São Paulo, o Inter dá todo o espaço do mundo, né, pro Luciano cabecear, depois pro Badilha finalizar o gol, mas se pegar o jogo inteiro, os dois times marcaram bem. Isso, né, se dá também por ter tido poucas chances claras de gol com a bola rolando, né? Os gols, como eu falei, né, Inter, pênalti, bola parada, Arboleda, gol de bola parada, e o gol que não foi de bola parada, que foi do Bobadilha, começou na bola parada, né, porque começou na cobrança de escanteio aí, tá bom? Crespo ainda não sabe o time que vai levar a campo fora de casa, né, na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo de volta lá na Liga Arena. Ele falou o seguinte, abre aspas: eu vivo o presente, amanhã eu penso no Atlético. Não sei sobre os jogadores que estão no departamento médico. Tem que falar com o doutor. Quando o doutor falar comigo, aí eu penso em como os colocar. Por enquanto, não os temos na mão, fecha aspas aí, para o Crespo. Essa pergunta foi sobre qual time que ele pensa em mandar a campo contra o Atlético e se tem algum jogador no DM que pode voltar por agora, né? Ele falou, ó, vou pensar no Atlético amanhã, não sei dos jogadores que estão no DM, né? Ele falou de novo para falar com o doutor, né? Porque, resumindo, e ele já falou isso em outras coletivas, ele não vai falar sobre contratação, não vai falar sobre DM, ele vai falar sobre o time, né, cara, sobre os jogos do São Paulo. Ele já deixou claro, mercado, o jogador machucado, vai perguntar para a diretoria e para os médicos, não é com ele deixou isso muito bem claro, e foi por isso que o São Paulo soltou um relatório sobre o Lucas, porque ele, na coletiva, falou que não ia falar sobre o jogador machucado. Foi por isso que aí o São Paulo soltou aquele relatório lá do Lucas, né, cara. O São Paulo também soltou quando o Oscar se machucou, que ele ficaria, né, de... Foi o Oscar? Foi? Não vou lembrar agora qual foi o jogador que se machucou depois disso, e o São Paulo botou na nota quanto tempo ali previsto o jogador ficar de fora. Eu acho que era o Oscar, né, coisa que também não é comum. Então, algumas coisas mudou com essa postura do Crespo de não falar sobre DM, sobre jogador machucado, sobre contratação. Nessa situação aí, mudou bastante aí, tá bom? Enfim, ontem, né, o Arboleda fez aí mais um gol, né, porque ele já tinha feito contra o Fluminense no domingo passado, no caso retrasado, né, porque passado foi ontem, no domingo retrasado contra o Fluminense, ele fez o primeiro do São Paulo, e na zona mista, foi perguntado para ele aí, cara, o que tá acontecendo? O São Paulo estava muito mal, agora 5 vitórias seguidas, o que aconteceu em relação à diferença do Zubeldia para o Crespo? Ele falou o seguinte, abre aspas: eu acho que o Crespo mudou muito a nossa cabeça. Acho que o treinador chegou com ideias bacanas. Passou o que tinha que passar pra gente e fomos pegando os treinos dele, assimilando o que ele queria da melhor maneira. E a gente mostra isso dentro de campo, fecha aspas aí para o Arboleda, falando que o Crespo mexeu muito, né, cara? Na verdade, mudou muito, né? Mudou muito a cabeça dos jogadores quando chegou aí no São Paulo, né? Enfim, seguinte, rapaziada, ó, eu falei pra vocês sobre a questão da tabela, que é difícil falar sobre tabela, porque é o seguinte, São Paulo agora tá em oitavo. Aí tu vai lá, São Paulo tá em oitavo, o primeiro time que tá à frente de São Paulo é o Botafogo, que tem sétimo, né, que perdeu ontem pro Cruzeiro. Só que o Botafogo, ele tem 26 pontos, só que tem 2 jogos a menos, né? Então, tipo assim, tomar um ponto do Botafogo, na cola do Botafogo, por 1 ponto. Mas o Botafogo tem 2 jogos a fazer. Se o Botafogo vence os 2 jogos, né, cara, mais 6 pontos, tem uma mais, São Paulo abre 7, né, de vantagem. Então é muito difícil falar sobre tabela quando tem muitos e muitos times, né? Muitos têm um jogo a menos, outros têm 2 jogos a menos. Então é difícil a gente falar sobre tabela, mas por enquanto o São Paulo está aí em 8º lugar, né? O Fluminense, por exemplo, está em 9º, né? O Fluminense tem 23, 2 pontos a menos que o São Paulo. Só que o Fluminense também tem 2 jogos a menos, né, cara? Se o Fluminense vencer um dos 2 jogos que ele tem a menos, vai para 26, também já passa o São Paulo, né, cara? Então, cara, é esperar aí ter esses jogos, né, cara, pra gente ver de fato como é que fica a tabela aí com todos os times, né, com todos os jogos aí disputados, porque é muito complicado, por um time tem um jogo a menos, outro tem 2 jogos a menos, aí tem time que tá atrás que se vencer passa o São Paulo, aí tem time que tá em cima que se vencer abre mais vantagem sobre os Paulo, então é complicado falar sobre tabela nesse momento, né, mas o que importa é que contra um confronto direto, contra um time que tinha jogo a menos, tem jogo a menos para realizar, o São Paulo venceu. Então isso aí que é importante, aí o São Paulo dá um respiro em relação
a parte de baixo da tabela, que é onde o São Paulo se encontrava antes, né, de emendar essa sequência aí de vitórias, tá bom? Já estamos comentando aqui, já tem uma semana aqui ou mais, que, né, várias informações que saíram, que a previsão do São Paulo é de contar com o Lucas Moura no jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia, que é na semana que vem, né? A gente tem o Atlético Paranaense quarta-feira, o Vitória fim de semana e depois é o Atlético Nacional, jogo de ida na Colômbia pela Libertadores. A ideia do São Paulo é ter o Lucas nesse jogo contra o Atlético, tá? Aí o blog do São Paulo trouxe a seguinte informação: existe uma chance do Lucas Moura estar no banco de reservas contra o Vitória para ganhar minutos, tá? O blog do São Paulo trouxe essa informação e ontem à noite o Arnaldo Ribeiro também trouxe essa informação, tá? Que existe a possibilidade do Lucas voltar contra o Vitória, dele começar no banco, jogar alguns minutinhos ali para começar a ganhar minutos, começar a ganhar ritmo, né? Porque evidentemente o ritmo ele vai começar a pegar, né? Quando jogar vários jogos aí, para ele voltar, tá com ritmo de jogo, tá 100% no melhor Lucas que a gente já viu, né? Isso é óbvio que vai demorar porque ele tá há muito tempo machucado. Então, existe a possibilidade do Lucas voltar no sábado contra o Vitória, né? Então, vamos aguardar aí, né? Tem mais uma semana até lá, então quem sabe o Lucas pode voltar já no sábado, que seria uma excelente notícia para o São Paulo, né? Vamos aguardar. Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.